Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado nos programas Texto e Contexto desse mês de outubro sobre os 10 mandamentos. Iniciamos essa nova série de programas e já estudamos aqui sobre o primeiro, segundo, terceiro e o quarto mandamento. Se por um acaso você perdeu algum desses programas e deseja ter acesso a esse conteúdo, você pode procurar na playlist do programa Texto e Contexto, no canal Promessistas Brasil TV Viva Promessa, e você terá acesso a esse conteúdo que já foi veiculado pelo nosso programa. Nós vamos dar continuidade a essa série e estaremos conversando hoje sobre o quinto e o sexto mandamento da lei de Deus. Eles serão o alvo, o foco do nosso programa nessa oportunidade. Antes de apresentar aqui os convidados que vão nos ajudar nessa conversa de hoje, eu queria desafiar você a compartilhar o link desse programa para que outras pessoas também tenham acesso, sejam abençoadas, sejam edificadas com o programa Texto e Contexto. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, da sua família, enfim, dos seus amigos, para que o programa Texto e Contexto, de fato, abençoe ainda mais pessoas. Se não se inscreveu, se inscreva no canal Promessistas Brasil TV Viva Promessa. Não se esqueça de deixar o seu joinha, curtir o programa também. Mas vamos lá, nós temos a alegria de ter conosco aqui para participar do programa Texto e Contexto, nessa oportunidade, os pastores Alex e Júnior. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Obrigado, pastor Leilton. É um grande prazer poder estar aqui. Deus possa nos abençoar todos que estão acompanhando também o nosso programa. Legal. Da mesma forma, valeu, pastor Leilton, pastor Alex, muito bom estar com vocês, estar aqui entre amigos para conversarmos sobre esses 2 mandamentos aqui. Espero que seja bastante edificante para quem estiver em casa e acompanhando a gente. Amém. Bom, a gente tem lembrado aqui, no início de cada programa sobre os 10 mandamentos, sobre o contexto em que os 10 mandamentos foram escritos, né? Eu queria relembrar isso aqui mais uma vez para quem está nos acompanhando. Talvez nós tenhamos pessoas que estão iniciando agora essa série, é o primeiro programa da série sobre os 10 mandamentos que ela está assistindo. O versículo 2 de Êxodo 20 é dito para a gente: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, os 10 mandamentos, eles foram dados para um povo já liberto. A gente tem feito questão de enfatizar isso aqui no início de cada programa. Então, é um povo que já foi salvo por Deus, por graça. Deus libertou o povo do Egito por graça, por misericórdia. Então, é um povo liberto que recebe os mandamentos. Isso é importante para não passar a falsa impressão de que Deus está legislando, está entregando esses mandamentos como um meio para que o seu povo seja salvo, para que o seu povo receba a salvação por parte dele. Não é o caso, né? Não é assim que nós acreditamos. Nós cumprimos os mandamentos como um sinal de gratidão pela libertação que aconteceu na nossa vida. Tendo dito isso, vamos então dar sequência aqui na nossa análise dos mandamentos, começando com o quinto mandamento da lei de Deus. Pastor Alex, comenta para a gente o que está na essência desse quinto mandamento da lei de Deus. Ok, vamos lá. Esse quinto mandamento, como a gente sabe, ele já faz parte daquilo que a gente chama da segunda pedra, né? Os primeiros 4 são mandamentos direcionados a Deus. A partir de agora, né, do quinto, a gente tem mandamentos mais direcionados também ao outro, né, ao próximo. E o quinto mandamento começa exatamente com uma ordem muito direta para que a gente possa respeitar pai e mãe, tratar. O quinto mandamento ensina a forma de tratar os nossos pais de maneira muito, muito direta. Mas não apenas isso, o quinto mandamento também, ele
vai mostrar para a gente, né, alguns princípios que a gente pode aqui encontrar nesse mandamento. Por exemplo, o princípio do respeito e também o princípio da autoridade. Então, quando Deus nos ensina a honrar pai e mãe, Ele está dando uma ordem direta, né, para o nosso tratamento familiar. Então, esse povo que é salvo, esse povo que agora é liberto, Deus está ensinando eles a viver da melhor forma. Eles vivem de uma forma onde filhos honram pai e mãe, respeitam pai e mãe. Mas a gente pode ampliar essa noção do respeito, né? Esse princípio do respeito, no sentido de que esse mandamento também nos ensina a respeitarmos uns aos outros. Esse mandamento também nos ensina a nos tratarmos com honradez, nos tratarmos com dignidade uns aos outros, né? Mutuamente. Esse texto vai trazer para a gente esse princípio básico de convivência, que é a gente conseguir superar, né, todas as nossas diferenças, os obstáculos, para a gente conseguir conviver bem nesse mundo, que é um mundo onde o ser humano possui uma natureza pecaminosa. Então essa arte, né, de conviver nem sempre ela é fácil. Então essa educação começa em casa. Uma vez que ela começa em casa, a gente consegue então também tratar uns aos outros, né, de maneira adequada. Alguém disse que quem não respeita pai e mãe não respeita ninguém. Uhum. Então, se a gente não tiver condição de obedecer pai e mãe, de respeitar pai e mãe, a gente vai respeitar quem, não é? Então, parece que Deus está estabelecendo o princípio básico. Se tiver honra, se tiver respeito dentro de casa, naturalmente esse princípio ele vai também seguir em outros ramos, né, da nossa vida, da vida em sociedade. Então esse é o primeiro princípio, o princípio do respeito. O outro princípio que esse mandamento também apresenta para a gente é o princípio da autoridade. E ele vai colocar os pais como representantes de Deus. Então, se os pais eles são representantes de Deus nessa terra, eles devem ser honrados, eles devem ser respeitados. É Deus ensinando os seus filhos o princípio da autoridade. E de igual forma, ela começa dentro de casa, mas se a gente consegue entender essa autoridade existente dentro de casa, ela também vai caminhar para outros níveis aí da nossa vida em sociedade. A gente vai conseguir honrar outras autoridades que também existem, que também são estabelecidas sobre a nossa vida. Então, dois princípios, né, pelo menos, o princípio do respeito e o princípio da autoridade estão presentes aqui nesse mandamento, como essência desse mandamento. Legal. Interessante que ele nessa sua fala aqui me desperta como ele é uma ponte entre a primeira pedra, os primeiros 4 mandamentos e os outros 5, né? Entre a relação direta com Deus e os demais que vão tratar de uma relação mais direta com o próximo, né? De maneira geral, né? Não matarás, não adulterarás. Você tem ali como uma ponte entre essa relação com Deus e a relação com todo o restante da humanidade e da própria natureza, a honra familiar, né? A importância do berço, do lar, da educação, de como esses filhos vão... Porque tanto a relação com Deus como a relação com as demais pessoas, existe um processo de construção dentro do lar, né? Deuteronômio vai falar muito disso, né? Os pais precisam ensinar os seus filhos. Sim. E esses filhos, nesse sentido, honrarão a Deus, adorarão a Deus, honrarão os pais e terão responsabilidade na relação com as demais pessoas, né? É muito legal a posição que ele está na transição entre a relação com Deus e a relação com todas as outras pessoas. É interessante essa tua fala, né? Relembrar essa questão que esse mandamento está no início da segunda pedra, que é quando se começa a trabalhar nossa relação com a sociedade. E realmente a posição dele é estratégica desse mandamento, porque as primeiras pessoas com as quais nós nos relacionamos são os pais. Em via de regra, qualquer pessoa começa a se relacionar com os pais, dentro de casa, com a família, né?
E é desse primeiro relacionamento que vai se expandir para o relacionamento com as demais pessoas na sociedade. Então faz muito sentido mesmo esses princípios aí do respeito e da autoridade que esse mandamento sugere para a gente. Pastor Júnior, comenta um pouco para a gente também o significado do verbo honrar, né? Porque o mandamento fala de honrar pai e mãe. Isso. O que significa exatamente esse verbo honrar? Pois é muito interessante que essa palavra é que compõe a ordem do mandamento, né? A honra. Porque ela tem um significado no hebraico, né? Ela vem da palavra kabod, né? E tem esse significado de trazer peso, dar grande importância, significado, valorizar. Portanto, nesse caso aqui, a tradução honra, ela aponta muito bem para o termo, né? Mas eu acho que essa ideia primária do peso, né? Da importância, ela amplia e ajuda a entender esse conceito da honra presente aqui nessa relação dos filhos com os pais, né? Só para abrir um parênteses, né? Talvez muitos de nós conheçamos, dos estudantes, assim, quem gosta do estudo da Palavra de Deus, conheça o termo, em primeiro livro de Samuel, capítulo 4, quando os filisteus ganham uma batalha dos israelitas e ali a mulher de Finéias está para ter um filho. Nesse ponto da história, Eli já está falecido, o próprio Finéias já está falecido e a arca não está mais no controle entre os israelitas, está com os filisteus. E essa mulher também vai morrer no parto. E ela diz ali quase que suas últimas palavras, deu o nome dele de Icabode ou Icabô, em algumas traduções, que é exatamente a ideia de que a glória do Senhor já não está mais entre os israelitas, né? Isso é, a palavra Icabode, quando é direcionada a Deus, tem esse sentido de glória, de peso. Quando essa palavra é usada no sentido aqui dos pais, da humanidade, ela vai ter esse peso do ponto de vista da honra. Então, na verdade, aqui aponta para vários aspectos e a gente pode relacionar esses vários aspectos da honra ao longo da existência. Porque é importante que se diga, o mandamento ele não se refere aos filhos pequenos, às crianças somente. O processo, por isso que é interessante a honra, porque a cabode aqui, o cabode, né? Porque aponta para a vida inteira de um filho. Enquanto eu for filho, enquanto eu tiver meus pais vivos, ainda vale o conceito, o mandamento, a ordem de honrar pai e mãe. Então, assim, na infância, é óbvio que naturalmente tem um processo claro, essa honra, devido à importância que esses filhos pequenos dão para os seus pais, o peso que isso significa, um processo importantíssimo de obediência, né? É na infância que a gente diz com muita tranquilidade para os nossos filhos, não e sim, pode, não pode. E isso é importante para que eles cresçam, para que eles possam ganhar maturidade para tomar suas decisões. Porque uma criança nasce completamente dependente de seus pais e essas ordens, esses estabelecimentos de limites são muito importantes. No processo de crescimento, essa obediência vai permanecer durante toda a vida, mas a experiência pessoal, provavelmente de nós três aqui e de muita gente em casa, quando a gente vai envelhecendo, essa questão da obediência ganha um segundo plano, às vezes até um terceiro, porque os pais trabalham também para criarem filhos que alcancem maturidade e possam tomar suas próprias decisões. Nesse sentido, respeitar os conselhos, honrar os ensinamentos, por vezes, quando for pedir alguma orientação, respeitar também essa orientação, e nesse sentido significa até obedecer essa orientação, se a gente buscou o conselho. E quanto mais esse tempo passa, no processo de envelhecimento dos nossos pais, cuidar deles. Eu tive uma conversa com o meu pai um dia desses, e que eu tive que dar uma ordem para ele. Mudou a relação. Mudou. Né? Eu falei, pai, o senhor está com um problema de saúde e eu vou te colocar no carro e vou te levar para o hospital. Uma situação muito particular. E ele entrou no carro e ele falou assim, chegou a hora que o
O filho começou a mandar no pai, né? E assim, na verdade eu não mandei de forma arbitrária. Eu estou fazendo bem para o meu pai, eu estou honrando o meu pai, cuidando da sua saúde na sua velhice. É uma instrução clara também para os hebreus, né? No Pentateuco. Vários textos apontam para essa questão, né? Da ideia de que é importante cuidarmos das pessoas mais velhas, termos atenção com as pessoas mais velhas. Vários textos vão se repetir a importância de não desprezarmos, Provérbios vai dizer isso, que a gente não deve desprezar nosso pai, nossa mãe na velhice. E outros textos vão apontar nessa mesma direção. Tem um texto aqui que é Levítico 19. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, essa ideia, como o Alex disse, né? Essa honra aos pais vai nos ensinar a honrar outras autoridades e vai nos ensinar a honrar as pessoas mais velhas. Sim. A gente está no mês da Reforma Protestante, né? Mês de outubro. Um dos reformadores, o Martinho Lutero, ele diz justamente isso, né? Que esse mandamento, ele é a base da sociedade. Uhum. Ele ajuda a organizar a sociedade. Enquanto a gente cria filhos, né? Capazes de honrar pai e mãe, seja no sentido da obediência, seja no sentido do cuidado, seja no sentido da segurança, né? Com todo respeito, o senhor entra no carro que eu vou te levar no médico. É isso aí. Enquanto a gente cria isso, a gente está preparando uma sociedade melhor, a gente está ajudando a organizar uma sociedade melhor, foi o que ele disse. Então, parece que é um mandamento assim que às vezes pode passar despercebido, né? Uhum. Mas é um mandamento importantíssimo como base, né? Para toda a sociedade que Deus está formando a partir desse povo liberto de Israel. É isso aí. E nesse mandamento a gente tem vinculado a ele uma promessa, inclusive, né? Paulo vai dizer lá no Novo Testamento que esse é o mandamento que tem promessa, né? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente, pastor Alex, também, essa promessa que está vinculada ao quinto mandamento da lei de Deus. Sim. Os demais mandamentos, né, que virão depois, eles vão começar com a palavra não, com essa expressão aqui. O quinto mandamento, diferentemente, ele não começa, né, dessa forma, escrito de uma forma negativa. Ele começa sendo escrito de uma forma positiva. E ele vai trazer consigo essa promessa para aqueles que lhe obedecem. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, foi o que Paulo ensinou para a gente lá no Novo Testamento também. E esse texto vai dizer, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus, ele te dá. Eu acabei de citar aqui o reformador Lutero, né, fazendo uso de novo da interpretação dele aqui para esse texto. Ele vai mostrar que essa ordem de obedecer a pai e mãe, ela traz consigo uma recompensa. Então, filho que obedece pai e mãe, ele vai ter dias bons, ele vai ter dias felizes, ele vai ter prosperidade. Em que sentido? Há uma lógica simples. A lógica é simples, né? Quem obedece pai e mãe, quem honra pai e mãe, terá menos chance de se meter em situação errada, de fazer aquilo que não deve fazer, porque ouviu os conselhos, porque foi bem orientado. Então ele vai ter mais chances de fazer o que é bom e de se dar bem na vida. É nesse sentido que a gente interpreta esse texto. Não vai se colocar em situação que lhe ofereça risco, que lhe ofereça morte, e por conseguinte, então, ele vai viver melhor e vai viver mais. Então, a gente entende que o princípio seguido da honra, o princípio da autoridade, ele vai nos conduzir a uma vida melhor. A gente pode entender isso no aspecto individual. Então,
o filho que obedece pai e mãe, ele tem uma vida com mais tempo, né? E uma vida com mais qualidade. Mas a gente também pode interpretar isso de uma maneira coletiva, né? De uma maneira comunitária, de novo, expandindo isso aqui para a sociedade. Imagine uma sociedade onde filhos honrem pai e mãe, onde filhos obedeçam pai e mãe, sigam os conselhos de pai e mãe. Essa é uma sociedade que fará menos coisas erradas. Essa é uma sociedade que viverá mais perto de Deus, que cometerá menos pecados. Então, essa sociedade, ela vai ser uma sociedade com mais qualidade, uma sociedade que pode viver melhor. Então, é nesse sentido que existe essa promessa de Deus para nós, né? No sentido de seguir essa ordem natural das coisas. Se você ouve o que o pai está dizendo, o que a mãe está dizendo, você vai colher os frutos disso. Acho interessante o aspecto coletivo, porque pode ter alguém em casa assistindo a gente, infelizmente, que tenha perdido seu filho cedo e olhando para o mandamento, falando, poxa, meu filho sempre foi obediente, eu sempre me honrou, mas aconteceu uma tragédia. Tanto nesse texto quanto em tantos outros, né? A Bíblia, ela não se trata de um livro de magia, que há uma causa e efeito direta. Então eu honro pai e mãe, então eu vou viver 90 anos. Até porque aquele que sonda os corações saberia que eu estaria tentando fazer essa relação de troca, né? Então eu vou honrar pai e mãe para viver muito. O aspecto coletivo ajuda a perceber que não é exatamente uma causa e efeito, mas talvez que ao honrar pai e mãe existe uma consequência para a sociedade, uma consequência coletiva. Óbvio que nos alcança enquanto pessoas individuais, mas num mundo caído no pecado, a possibilidade de uma tragédia, ela é presente para bons e maus. Sim. Então, para que a gente não olhe para o mandamento de uma forma equivocada, mas ele alcança pessoas, até Salomão, ele vai ampliar esse conceito, né, dizendo que é o temor do Senhor que prolonga os dias, né? Da mesma forma, vale o mesmo princípio, né? Às vezes pessoas tementes a Deus, responsáveis diante de Deus, também encontram tragédias na sua existência. Mas a proposta aponta que se a gente tivesse uma sociedade que obedecesse pai e mãe, e hoje a gente também vive um momento peculiar da relação com os filhos, né? Dizem que os psicólogos, né, estudiosos, sociólogos, dizem que a gente vive essa inversão nos valores, né? Os filhos se tornaram os reis dentro de casa, mandando nos seus pais, né? O que gera profundos desgastes e deformidades na família, mas em uma sociedade em que nós tivéssemos, e aqui Israel, né, lembrando, ele é chamado para ser essa luz para as nações, né, essa referência de um estilo de vida que as pessoas olhariam. Então, se todo Israel tivesse esse princípio de honrar pai e mãe, aí também aponta para esse fato, numa sociedade em que isso funciona de verdade, a vida longa diminui até a possibilidade das tragédias, né? Se todo mundo dentro de uma mesma sociedade funcionasse a partir dos preceitos, não só desses 2 mandamentos que a gente vai tratar hoje, mas de todos os outros. Sim, parece que é uma lógica assim que Deus estabeleceu que é perfeita, né? Se essa lógica fosse seguida, inclusive pelo próprio Israel, seria perfeito. É assim que Deus pensou. Ouve o pai, ouve a sua mãe, e aí você vai conseguir viver melhor. Então, há uma lógica estabelecida nisso aqui, né? E aí o pecado, como o Júnior falou, né? Nessa fazendo parte da nossa história, ele acaba distorcendo, né, toda essa situação, a ponto, você levantou uma questão muito interessante, né? A ponto das vezes as pessoas acharem que há uma injustiça da parte de Deus, inclusive. Porque às vezes você tem filhos rebeldes a pais que estão aí vivos, né? Vivendo e aprontando. E às vezes você tem filhos que foram obedientes, que eram exemplares, mas que por circunstâncias da vida
acabaram morrendo. Uhum. Então, é legal entender bem isso, inclusive para não achar que há uma injustiça, né, da parte de Deus nesse tema. É isso aí. Eu acho que até, vocês falaram de questão de lógica, né? Uma vez eu vi um professor dizendo também, né? Se a gente pensar só nesse contexto aí, de onde o povo vivia em meio em tribo, clãs, né? Com grandes famílias ali, com 60, 70 pessoas, e que viviam juntas ali 2, 3 gerações, de repente até mais gerações, né? Vivendo ali na mesma família. Então, assim, se você honra o seu pai, os seus filhos e os seus netos estão vendo o que você está fazendo, né? E aí, obviamente, quando chegar a sua vez, quando você for velho, você vai ter alguém para cuidar de você. Sim. E o contrário é verdadeiro também. Se você despreza os seus pais, né? Quando você chegar quando for a sua vez, os seus filhos e netos também podem fazer o mesmo com você, né? É uma lógica muito parecida com o segundo mandamento, né? Uhum. Que vai falar sobre a bênção nas gerações, né? E a maldição também, né? É uma lógica muito parecida, né? Que a gente também aprendeu que o que Deus está tentando dizer lá também é isso, né? Uhum. Essa vida exemplar, ela vai conduzir a filhos, a uma geração que também viva melhor. E esse quinto mandamento, ele vai nessa mesma linha. Uhum. É isso. Nós vamos então agora para o sexto mandamento. Já falamos aqui bastante sobre o quinto mandamento. Vamos dar uma olhada agora no sexto mandamento da lei de Deus. É mais um mandamento aí relacionado à maneira como a gente lida em sociedade. Então nós temos o sexto mandamento, que é o mandamento sobre não matar, né? Bem direto, curto, né? Não matarás. Sim. Só isso. Mas eu queria que o pastor Júnior falasse um pouco para a gente sobre o significado desse mandamento, né? Porque, na verdade, há até muitas vezes muita polêmica para entender o significado desse mandamento, né? O que significa não matar, né? Quando você olha, por exemplo, até no próprio conjunto de leis de Deus, até no Êxodo 20, você tem alguns pecados que tinham pena capital, né? E é o próprio Deus que havia estabelecido. Então, como entender o sexto mandamento, não matarás? Sim, interessante que daqui por diante a gente entra numa série de mandamentos que tem um caráter negativo, né? Que vão estar sempre abrindo com a ideia do não, da negativa, do não, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás e por aí vai. Talvez é importante porque estabelece um limite, mas ele com certeza, a própria construção de cada um desses mandamentos aponta também para aspectos positivos. Nesse caso específico fica fácil. Não é fácil, mas a construção do mandamento, apesar de muito simples, não matarás, ele ajuda a construir essa maneira de enxergar, né? Nós temos no hebraico algumas palavras para descrever a ideia de morte ou de matar alguém, né? Essa utilizada aqui, por incrível que possa parecer, é a que mais raramente é utilizada no Antigo Testamento. E ela aponta para uma ideia que se aproxima do nosso conceito de homicídio ou de assassinato, que não implica exatamente somente no matar alguém, mas mais especificamente no matar alguém de forma injusta, de forma leviana, de tal forma que, obviamente, uma das discussões em cima desse texto é como o Deus que coloca nos seus mandamentos tem lá o não matarás, existem em outros textos a possibilidade ou até a ordem para que se mate alguma pessoa ou algum povo, né? Essa é uma discussão muito mais ampla, né? De uma visão do Antigo Testamento, mas assim, a morte justa, a morte na guerra, algumas mortes, elas fazem parte, óbvio, nunca foi da intenção de Deus a morte, né? A morte é uma consequência dos atos do próprio homem, né? Um dos profetas vai dizer que Deus não tem prazer na morte, nem do justo, nem do injusto. Então, daí, mais uma vez, a gente tem um Deus gracioso e misericordioso que a morte nunca lhe é agradável. Mas o que a gente tem aqui no mandamento é exatamente
A ideia que está focada aqui é essa morte injustificada, essa morte do ponto de vista de uma decisão intencional, dolosa, do assassinato, do tirar a vida de alguém. E é aqui, nesse ponto, que se encontra um olhar positivo. Porque ao dizer não matarás ou não assassinarás, está em jogo um forte compromisso pela vida, um forte compromisso para respeitar e preservar a vida humana, do ponto de vista da justiça humana, tudo que ela puder fazer, seja individualmente, seja coletivamente, para preservar ao máximo a vida das pessoas. Eu acho que esse conceito é importante ficar claro para quem olha para esse mandamento tão simples aqui. Legal. Então, você já acabou mencionando um princípio, né, por trás do sexto mandamento, que é o princípio de preservar ou valorizar a vida humana, né? Seria quase que uma apresentação do mandamento de maneira positiva, né? Em vez de não matarás, preserve a vida, né? A gente poderia fazer também de maneira negativa o quinto, né? Em vez de honrar pai e mãe, não desprezarás, não desprezarás seu pai e sua mãe. Então, eu acho que é isso. Mas, além desse, pastor Alex, que outros princípios a gente poderia extrair desse mandamento, né, que é um mandamento ligado à questão do assassinato, né? Quase não assassinarás, né, pela explicação aqui. O matar está ligado mesmo ao homicídio ou assassinato. E que outro princípio a gente poderia extrair também desse mandamento? Nós podemos dizer que também está contido nesse mandamento a própria ideia da autoridade de Deus. Então, a vida, ela se apresenta como uma prerrogativa de Deus. Então, Deus é o dono da vida. Nesse sentido, né, tendo autoridade, Ele é quem dá origem à vida, Ele quem nos doa a vida. A Bíblia vai ensinar para a gente que Ele é quem mantém a nossa vida. Então, Ele não apenas dá, né, mas Ele é um Deus na nossa forma de entender, né, a teologia, que está interessado em nós. Então, Ele não cria e abandona a sua criação, né? Ele está interessado em nós. Então, Ele mantém a vida. E se a gente caminhar pela história da Bíblia, Deus é o próprio redentor da vida também. Nós que um dia resolvemos deixar de viver na desobediência a Deus, escolhemos a morte, nós tivemos a redenção através de Cristo Jesus. Quem decidiu assim? Deus decidiu dessa forma. Uhum. Então, tudo isso tira de nós qualquer direito de atentar contra a vida de alguém, de assassinar alguém. Essa prerrogativa está exclusivamente nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Ele tem essa autoridade. Um outro princípio que a gente podia apresentar é o princípio da representatividade do ser humano, que eu acho que isso está ligado com o que o Júnior estava dizendo aqui, que nessa proposta da sacralidade da vida. Por que a vida ela é santa? Por que a gente não pode atentar contra a vida de alguém? Porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, nós carregamos em nós a imagem e semelhança de Deus, e isso é compartilhado, né, entre nós, seres humanos. Isso faz com que a vida humana não seja qualquer coisa, não seja banal. Isso faz com que a vida humana ela seja preciosíssima. Deveria ser aos nossos olhos, né, como seres humanos. Mas, sem dúvida, ela é aos olhos de Deus. Essa sacralidade da vida humana que tá ligada, né, ao fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, isso tira de nós qualquer direito sobre a vida do outro. Então, eu acho que esses dois princípios eles estão contidos nesse mandamento. Eu acho que como o quinto, né, numa leitura desapercebida, a gente fala, não assassinarás ou não matarás, ponto.
Mas não, tem muita coisa, né? Muita Dentro coisa por dessas trás duas do palavrinhas. mandamento, né? Sim. É. Dá para fazer série boa de sermão na igreja. Dá. Por exemplo, mandamento. a legítima defesa, né? Numa situação de risco. Porque a palavra que envolve mais diretamente o homicídio, o assassinato, ela aponta, obviamente, para a preservação da vida, com todos esses princípios discutidos, mas a legítima defesa, diante de uma situação de risco, é uma possibilidade que está presente, infelizmente, de novo, por conta do pecado, né? Em uma sociedade, é sempre importante, eu acho, você disse que em cada programa está lembrando que esses mandamentos foram dados para um povo salvo, né? Para um povo resgatado do Egito. Deus não apresentou os 10 mandamentos antes da 10ª praga para dizer assim, olha, tá tudo certo, senão eu não tiro vocês daqui. Ele tira o povo e oferece os 10 mandamentos como parte da aliança e como um processo de estilo de vida, né? E aí a gente hoje entende que os guarda por gratidão e também por estilo de vida. Agora, imagina um povo em que realmente esses mandamentos fossem seguidos inteiramente, né? É uma sociedade quase que utópica, porque realmente a morte seria, mesmo diante do pecado, ela seria do ponto de vista natural. Porque aquele que quer assassinar injustamente ou aquele que mata por legítima defesa, nenhum dos dois se envolveriam naquela situação em uma sociedade em que tirar a vida de alguém injustamente fosse algo cravado no coração daquela sociedade. É isso aí. Bom, agora eu estou em dúvida se foi nesse programa que alguém comentou ou se foi no outro, que Jesus é mestre na hora de reinterpretar os mandamentos, né? Mas eu queria que o pastor Júnior comentasse um pouco também, já para a gente caminhar aqui para o final, né, dessas nossas falas sobre o 6º mandamento, sobre uma fala de Jesus a respeito desse 6º mandamento no Novo Testamento, que acaba mostrando, de alguma maneira também, o quanto ele é amplo, né? Porque às vezes também a gente pode ter a impressão, né, como nós estamos interpretando aqui, como não assassinarás, né? Se eu nunca tirar a vida de alguém, né, por meio de um assassinato ou de um homicídio, então eu nunca quebrei esse mandamento. Então, esse mandamento não é um mandamento que pode me alcançar de alguma maneira, porque eu nunca fiz nem vou fazer isso, né? Mas parece que na reinterpretação que Jesus deu a esse mandamento, ele acabou tocando em coisas que se aproximam um pouquinho mais da gente, né? Sim. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso também. É uma expressão popular, né? Eu nunca matei, nunca roubei, né? Então a gente tem assim algumas pessoas têm esse sentimento de honestidade, de que às vezes nem precisa nem de Deus, né? Porque nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém. Obedeço pai e mãe. Obedeço pai e mãe. Então, não foi nesse programa, provavelmente foi em algum outro. Mas eu vou me apropriar dessas palavras. Jesus é mestre em reinterpretar. Jesus é mestre em fazer essa reinterpretação, essa revisão e esse olhar cristocêntrico, né? Esse olhar do ponto de vista Jesus diz aqui no Sermão da Montanha que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos fariseus, né? Porque os fariseus, eles pegam o sábado, a honra ao pai e à mãe, o não matarás, e criam a partir da sua própria experiência, dentro das literaturas dos judeus, diversas Talmud, Mishnah, diversos princípios ou leis que sobrecarregam, né? Sobrecarregam aquela lei, a lei presente na palavra de Deus. Então eu acho que o que Jesus faz nessa reinterpretação não é de modo nenhum desprezar o mandamento, mas ele, a partir inclusive das interpretações ou outros mandamentos adjacentes, correntes na mentalidade judaica, principalmente a partir do farisaísmo, ele traz uma visão, é o que a gente hoje poderia chamar de lente cristã, né, do mandamento. Muita gente conhece, se não todos, mas vamos lá, Mateus 5, no meio aqui do Sermão do Monte, dentro dessa estrutura, né, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, né, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno.
nós estamos diante de uma reinterpretação de um olhar que aponta que a morte, esse processo de assassinar injustamente, né, para usar a palavra que está lá, para Jesus, nós incorremos nesse mandamento cada vez que a gente se ira injustamente, cada vez que a gente despreza o outro em palavras, em atitudes e às vezes até em omissões que vão matando a pessoa, vão destruindo a pessoa, vão tirando da pessoa dignidade. Cada vez que a gente entra por esse caminho para Jesus, nós estamos diante desse delito de estar matando alguém. Então, a morte, nesse sentido, Jesus amplia esse conceito, né? O conceito do tirar a vida, né? Se o mandamento tem como princípio preservar a vida e que também cabe ao Criador esse juízo de quem permanece na vida e quem vai ser condenado definitivamente à morte, cabe a Deus também o mesmo princípio de entender o coração de cada pessoa, julgar cada pessoa e no seu grande amor, na expectativa do arrependimento daquela pessoa. Então, cada vez que a gente toma o lugar de Deus, do ponto de vista da ira, do ponto de vista do julgamento, da definição idiota, tolo, nós estamos fatalmente diante de se colocar como alguém que está desprezando, desonrando e desobedecendo o sexto mandamento. Sim. Eu acho que Jesus ele fecha muito mais agora o cerco aqui, né? E aí, como você disse, isso se aproxima muito mais de nós. Porque, de fato, talvez a gente nunca vá se levantar e literalmente tirar a vida de alguém. Mas quantas vezes nós abrigamos no coração sentimentos ruins, né? A raiva, a ira, o ódio. Então parece que está muito mais ligado às intenções do nosso coração do que a qualquer outra coisa, né? Uhum. Segundo Jesus. Eu acho interessante isso que você falou também, Júnior, da omissão. Tiago fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse já está pecando. Uhum. Então, se a gente está vendo alguém que precisa de uma ajuda e a gente não tenta lhe preservar a vida através da nossa ajuda, uhum, de alguma forma a gente está atentando contra a vida daquela pessoa. Então, existem inúmeras formas, né? Jesus está dizendo para a gente, de você quebrar esse mandamento. É só você colocar coisas erradas no coração, uhum, sentimentos errados, ou deixar de fazer o que é certo, uhum, deixar de fazer o bem, praticar a negligência, a omissão, nós também estamos incorrendo nesse erro, nesse mandamento. E a própria morte física, ela às vezes é derivada da ira, né? Uhum. Da injustificada, né? Que é o caso de Caim e Abel. Tudo nasce... Começa com a ira, né? De uma ira incontida. Primeiro você abriga a ira no coração e depois extravasa essa ira. E a gente, infelizmente, na nossa sociedade, no nosso tempo, talvez já acontecia, mas por conta das redes sociais, das câmeras espalhadas, a gente tem visto homens batendo em mulheres em academias, uhum, gente que está passando com um cachorro e pega a mangueira da mão da mulher que está molhando o chão, uhum, e molha a mulher e empurra a mulher, brigas de supermercado, uhum, em que uma ira incontida, a pessoa quando vê matou o outro enforcado e na verdade disse que não queria matar, mas a ira é tão grande que matou. Então assim, esse conselho de Jesus aponta de novo para uma preservação da vida, porque cada vez que a gente se deixa dominar pela ira, a gente sabe disso e talvez quem está em casa já viveu algumas experiências assim, sabe mais. Se a gente se ira com um filho, se ira com um amigo, se ira, a violência física pode acontecer como se a gente tivesse saído do nosso próprio controle, né, das nossas atitudes. E quando a gente vê, a pessoa já fez uma besteira tão grande que instantaneamente se arrepende. Uhum. Mas por conta da ira se deixou levar de uma forma que causou um mal com consequências pesadíssimas para as outras pessoas e para si próprio. Uhum. Legal. Isso aí, gente. Muito rico esse mandamento, né?
Ainda mais com esse toque de Jesus aí. Sim. O assunto é muito ampliado, né? É, muito ampliado. Muito bom. Muito bom. A gente louva a Deus aí por você ter acompanhado a gente até aqui. Nós conversamos um pouco hoje sobre o 5º e o 6º mandamento da lei de Deus. Eu vou pedir para o pastor Alex, para ele nos colocar diante de Deus em oração. Se tiver alguma palavra, algum desafio aí que você queira deixar para quem nos acompanhou até aqui, à luz desses 2 mandamentos, faz aí e na sequência ore para a gente concluir. Ok, eu queria então lembrar o 5º mandamento, né? Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Desafiar você que é pai a ensinar o seu filho. Se a Bíblia nos ensina a honrar pais, ela também ensina os pais a criarem os seus filhos da maneira correta nos caminhos do Senhor. Ensina os seus filhos os princípios que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração. E você que é filho, que está ouvindo agora também, respeite seus pais, honre seus pais. Quem não respeita pai e mãe não consegue respeitar e honrar mais ninguém. E o segundo mandamento que a gente estudou aqui é o não matarás. Eu queria desafiar você a pensar naquilo que você tem colocado em seu coração e não deixar que seu coração abrigue coisas ruins, sentimentos ruins, segundo o ensinamento de Jesus Cristo para nós. Tá bom? Meu Deus, muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui juntos estudando esses 2 mandamentos tão importantes que o Senhor deixou para a gente, o 5º e o 6º mandamento. Nós queremos pedir a sua ajuda, porque se o Senhor não nos ajudar, nós não conseguimos obedecer a esses 2 mandamentos que parecem tão simples, mas nós precisamos da tua ajuda para respeitar pai e mãe, para desenvolver, Senhor, essa ideia da autoridade, de maneira que ela seja também espalhada pelo ambiente onde nós vivemos, pela sociedade onde nós vivemos, pessoas que se respeitem umas às outras. Inclusive, Senhor, nós oramos para que também em relação ao não matarás, o Senhor nos ajude, da mesma forma, a respeitarmos uns aos outros, a entendermos que a vida é uma prerrogativa do Senhor, de Deus. Nós não temos direito contra a vida do nosso irmão. Por isso, ajuda-nos a vigiar o nosso coração, a nossa mente, para que nada ruim, nenhum sentimento ruim possa, Senhor, se apropriar de nós e que nós venhamos a fazer aquilo que não devamos ou a abrigar em nossos corações, meu Deus, sentimentos errados. Nos ajude, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Amém, a sermos Jesus. melhores a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Júnior. Obrigado, pastor Alex. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final desse programa. Na próxima semana estaremos aqui novamente dando continuidade à nossa série sobre os 10 mandamentos e nós vamos conversar sobre o 7º e o 8º mandamento. Então não perca o programa da semana que vem. Hoje, continue firme aí na TV Viva Promessa. Daqui a pouco começa o programa Mais Valor e acompanhe também toda a grade de programações durante toda a semana e que Deus abençoe você e a sua família.